pessoas, tudo bem com vocês? Vídeo novo hoje é dessa indicação desses 3 livros aqui sobre a Segunda Guerra. Bom, mas antes de continuar a falar sobre esses livros, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar aquele like e de compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares, enfim. E também não deixe de ver o segundo canal que eu tenho, que é sobre bonecos, que o link vai estar aí embaixo. Bom, feito isso, bora lá começar então com o foco principal, que são essas 3 indicações que eu vou dar para vocês sobre a Segunda Guerra, né? Para quem não sabe, né, que eu acho muito difícil que a gente vê isso na escola, né? Eu, por exemplo, não vi, mas depois de um tempo fui pesquisando. A Segunda Guerra começou lá de 1939, foi a 1945 lá sobre os poderes nazistas lá de Adolf Hitler, né? Bom, então eu recomendo vocês pesquisarem um pouco sobre essa guerra, né? Tipo assim, é interessante, é importante a gente saber, né? Porque fez parte da nossa história, né? Na história mundial. Então eu recomendo todos nós saber, né? Não acho legal o nazismo, acho uma coisa assim, tipo, crédula, muito horrível que aconteceu, né? Porém, eu acho necessário a gente entender sobre o que ocasionou, enfim, né? Tudo isso. Bom, e é um assunto delicado, né? Inclusive, vocês viram aí no podcast lá que o cara falou, que foi uma fala infeliz e que aconteceu, né? Mas enfim, vamos falar sobre os livros, né? Todos os livros é sobre isso, né? Sobre perseguições dos judeus, né? Aqui a gente tem a Mala de Hannah, né? Que é uma história real. Foi escrito pela Karen Levine, né? E dessa editora aqui, a Melhoramentos, né? É um livrinho curto até, gente, tipo, tem 112 páginas, sério, é um livrinho bem curtinho, eu já vou falar dele. Tem um outro que é um clássico, sério, é um clássico, é um livro assim que quando eu li, gostei demais, eu acho que todo mundo da face da Terra deve conhecer esse livro, que é o Diário de Anne Frank, né? Nossa, sério, é muito top esse livro aqui. Top assim, né? Top e triste ao mesmo tempo, né? Tem 224 páginas. E o outro que é um clássico, né? É um clássico assim dos quadrinhos, que é Maus, né? É sério, é uma história em quadrinhos, escrita pelo Art Spiegelman, né? Que ele já morreu e ganhou até o prêmio Pulitzer, né? E ele tem quantas páginas mesmo? Tem... Ih, gente, esqueci quanto. Tem 296 páginas. Mas enfim, são 3 livros assim que eu recomendo todo mundo ler. Tipo, todo mundo deve saber o que aconteceu, como que aconteceu lá, né? Então, é uma coisa, são livros bem bacanas de ser lidos, né? Mas são livros tristes, porque você sabe que envolve morte, né? Num, por exemplo, essas duas personagens morreu, né? E aqui eu já conto sobre esse livro. Tipo, então você cria um afeto por essas personagens que são reais e no fim elas acabam morrendo, né? Já deu um puta spoiler aqui do livro, muito bonito, né? Mas enfim, vamos falar então desse daqui, o primeirinho, A Mala de Hannah. Bom, gente, falando então aqui um pouco desse livro, né? A Mala de Hannah. Ele é um livro assim, como eu posso dizer, ele é curto. Eu li em 3 dias esse livro, sério, ele é muito curtinho. Tem as letras dele também escritas aqui, são muito bonitas. Tem muita fotografia, né? Tem como a gente saber sobre como que era a Hannah, né? A principal aqui. O irmão dela também. É um livro assim que de todos os livros, dos 3, assim, lógico que me emociona. Então, esse me emocionou bastante porque é um livro bem forte, né? É muito legal quando você começa a ler tudo. Só que são livros fortes, né, gente? Então, se você tem, assim, for fraca em sentimento, assim, fraca assim, chorar aqui isso daí não é ser fraco, né? Mas se você chorar por coisa assim, sério, esse livro você vai chorar. Esse livro aqui é basicamente assim, passa assim no período da guerra, né? Que começou a perseguição dos judeus e tal. E aí a família dela é sequestrada. Sequestrada não. São obrigadas a ir para o campo de concentração. Ela também tem o irmão, os dois vão juntos, depois se separam. E ela, infelizmente, acabou morrendo naquele negócio lá, na câmara de gás. Porém, o irmão dela não morreu. Ele até aparece aqui no livro. Aqui, ó, eu acho que é esse daqui mesmo. É esse carinha aqui, o irmão dela. Esse é um sobrevivente de Auschwitz lá. Ele foi para esse campo de concentração, mas ele acabou ficando livre, né? Enfim, é um livro assim que também que vai contando como que aconteceu, né? Tipo, ela foi forçada a ir, foi refugiada na casa do tio dela, que era cristão, né? Que são diferentes dos judeus, tal. E aí foi, né? E também conta uma narrativa que lá em Tóquio, né? Eu acho que o Japão era aliado também da Alemanha
Acho que era Japão, Alemanha e Itália, se eu não estiver enganado. Me corrija aí se eu falei besteira, eu não lembro. Aí lá no Japão também tem um museu, né, sobre o nazismo e tudo. E aí a professora, nossa, não lembro o nome da moça aqui, sério. Não vou ver, não lembro o nome dela. Aqui é a Hannah. Então, ela começa a pesquisar sobre essa professora aqui, a Fumiko, que eu lembrei, ó. Ela começa a pesquisar sobre as coisas aí mostra a mala dela, né, como que era, tudo, e aí no final descobre que não era essa mala aqui, não era de verdade, né, era uma réplica bem original, porque a original foi queimada, né, então, tipo, é um livro que ela passa o livro inteiro contando como que ela conseguiu encontrar essa mala e conta a história dela, né, foi tipo, pegou a lista, tudo, então eu recomendo vocês lerem esse livro, tá mais de 1.500.000 aqui vendido, eu vou deixar um link lá na Amazon e vocês compram porque vale a pena dar uma lida nesse livro. Outro livro assim que para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tipo, é o Diário da Anne Frank. Esse daqui é um livro diário mesmo. Por exemplo, eu não sei se vocês já fizeram diário. Eu, tipo, esse daqui eu li acho que em 3 semanas, que eu fiquei enrolando, né? Eu fiquei, putz, vou ler hoje, leio um pouquinho, tal. Então ele não tem capítulo, ó, tipo, capítulo 1 vai até tal. Não, ele tem, ó, o prefácio aqui e depois começa, né? Em 1942, 43 e acaba aqui em 1 de agosto de 44, né? Ó, para vocês verem, ó, abri uma página aleatória, ó, quinta-feira, 25 de março de 43. Aí depois outro, ó, quarta-feira, 18 de agosto de 43, vai. E a Anne Frank, ela vai contando a história, né? Ela nasceu em Frankfurt, na Alemanha, e só que com a ascensão do nazismo, ela e a família dela teve que... alguém, meus gatos morderam aqui. Teve que mudar para Holanda, né? Para parar a perseguição. Só que a Holanda foi invadida e aí o que que eles fizeram? A família dela, né? Era ela, a irmã dela, Margot, a mãe e o pai, que eu não lembro o nome dos dois. Os quatro foram para a empresa onde o pai era sócio, eu não lembro, era Geleia, uma coisa assim, que o pai era sócio de uma coisa assim. E aí eles ficaram escondidos. Imagina você ficar escondido por 2 anos num lugar assim louco que você não pode conversar alto, você não pode andar, você tem que comer sempre a mesma comida. Tá certo que o pessoal que faz dieta, mas imagina, sempre comendo a mesma comida, às vezes estragada, às vezes não. Aí foi outro, eu acho que foi uma outra família, que foi até um carinha lá que ela começou a se apaixonar por ele, né? Eu esqueci o nome dele agora. E também veio o dentista que era conhecido e tal. E aí ficaram juntos tipo, dava 10 horas da noite, tinha que apagar tudo, tinha que estar todo mundo dormindo. E aí ela é uma criança, né? Tipo, pra mim é criança, quase adolescente, né? Ela foi aqui com 13 para 14 e morreu com 15 anos no campo de concentração. Ela é irmã, acho que se eu não estiver enganado, foi pro tifo. Se eu não estiver falando besteira, foi uma bactéria, né? Então deu isso, ela acabou morrendo. Mas imagina, você com essa idade você, tipo, ser preso de fazer todas essas coisas, tipo, de brincar, de correr, de fazer tudo pra viver o negócio. Para de ir até pra escola. Tem muita gente que reclama de ir pra escola, mas, tipo, ela que gostava de ir pra escola, assim, sentia falta e tudo. Então, você imagina, foi um tempo, assim, difícil, né? Foi um tempo ruim pra ela, né? E aqui foi, e a editora que publicou esse livro foi a Princípios, né? Príncipes. Aqui, Princípios é complicado, né? Enfim, foi essa editora que é bem baratinho, eu paguei na Black Friday essa daqui, eu paguei acho que R$ 11 nesse livro aqui, que é rápido, a capa aqui é bem bonita, ó, vocês podem perceber, mas tipo, é triste, né? E o mais da hora que eu vejo assim, nesse livro, foi uma coisa assim que ela mesmo marcou, né? Eu não lembro, foi bem aqui no finalzinho, uma dessas páginas finais, ela fala assim que ela queria ser uma escritora, ou não sei o que, tal, assim, bem famosa, né? Só que ela tinha planejado de usar esse diário como base para o livro que ela ia escrever depois que saísse daquele prédio que eu comentei com vocês, né? Naqueles lugares que eles chamavam de casa agora, né? Só que ela acabou morrendo. Só que pela felicidade dela, o pai dela sobreviveu, né? Ele foi um dos sobreviventes, a mãe dela morreu também. E aí o pai dela viu esses relatos aqui, né? E viu que era uma Anne Frank que ele não conhecia, né? Ele conhecia ela mais como uma garotinha, uma bebezinha, né? E aí ele viu essas anotações, organizou e ele escreveu, organizou e publicou essas anotações dela. Inclusive, se eu não estiver enganado, eu não sei se é filme, minissérie ou uma série que tem da Anne Frank
como que é o nome? Na Netflix. Eu vou dar uma pesquisada e coloco aí embaixo para vocês. Mas, sério, é um dos livros que eu recomendo demais você lerem. Sério, eu já falo para vocês, esses livros aqui você tem que ter com emocional forte, porque são livros tristes, né? Então, feito isso, bora lá pro terceiro. Chegando aqui no final, a minha última indicação é esse daqui, Maus, né? A história completa de Maus, que são... Eles são escritos pelo Art Spiegelman, né? Eles são feitos em quadrinho, né? E vocês falam, nossa, mas quadrinho, pá, coisa de criança. Não, gente, sério. É um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida, assim. Eu comecei quando eu era criança, eu tinha 11 anos, eu li, só que eu não entendia. Porque eu não cheguei na época da escola que falaram sobre a Segunda Guerra. Então eu não entendia sobre o que tava falando aqui. Eu falei, ué, mas que história engraçada, né? Aí eu ficava pensando, nossa, que governo. Imagina um governo mandar em você e querer te matar pela sua fé. E eu não entendia, né? E na época eu falei, não, eu não entendi esse livro, achei ele chato, né? Porque eu gostava de livros de ficção e tal. Eu falei, ah, não vou ler isso daqui, né? Porque tá uma ficção muito mentirosa pra mim, né? Aí, porque eu não entendia, né? Eu não sabia que era de verdade. Depois cresceu, agora, esse ano passado, eu li esse livro e, sério, gente, recomendo vocês lerem esse livro. Olha, vocês leem isso daqui em menos de 3 dias, sério. É um dos livros, assim, muito bem feito. Assim, esse gibi aqui, sério, é muito bem feito pelo Art Spiegelman. Ele, se eu não estiver enganado, acho que ele já morreu também. Eu só não lembro onde que o pai dele e ele nasceram. Acho que foi na Polônia, eu não lembro. Mas enfim, é que faz tempo aqui, ó. Aqui, ó. Ele foi editor da revista de Newark, né? The New Yorker, em 93 a 2003 e cofundador da editora HAL, né? E tipo, mas não fala sobre ele. Aqui mostra uma imagem do pai dele, né? O pai dele foi um dos sobreviventes aqui, né? A mãe dele também foi uma sobrevivente, só que a mãe dele acabou se suicidando, né? E sério, que tem algumas coisas aqui que você começa a ler, você fala, cara, é muito forte esse negócio. Sério, é muito forte. E eu lembro, eu vi até esses dias atrás que teve uma polêmica que tirou esse livro lá nas leituras obrigatórias lá nos Estados Unidos, aí deu uma polêmica, só que eu acho que foi nos Estados Unidos isso, só que eu não fui atrás para saber o que desfecho que aconteceu, né? Mas enfim, é um dos livros assim que eu falo assim, gente, lê esse livro, sério, lê esse gibi, eu falo livro, né, mas é um gibi, lê essa HQ, gibi, livro, enfim, como você quer chamar, porque é muito boa, e esse cara aqui, ele ganhou um prêmio Pulitzer, e sério, é muito sensacional, sério, ele escreve de uma maneira, faz aqui, ele retrata os judeus, né, como um rato, né, e se vocês sabem, né, o gato caça o rato, né, e os gatos, por exemplo, aqui, né, são as polícias lá que tinha, eles são os apoiadores nazistas, né, então eles seguem os ratos, né, então, tipo, uma boa retratação de como que era feito, né, e aí depois, quando acho que os americanos, uma coisa assim, liberta eles, não lembro quem libertou, é retratado como um cachorro, né? Porque, tipo, o cachorro caça o gato e que o gato caça o rato, entendeu? Aí ele fez essa metáfora que eu falei, pô, sensacional, muito bem explicado, né? E, sério, é um dos livros, assim, que eu recomendo, uma leitura fácil de entender, sabe? E uma leitura muito boa para vocês. Então, gente, chegando aqui no final do livro, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse breve resuminho, não foi nem análise do que aconteceu do livro e dessas indicações, né? E eu não falei, não precisa ter ordem, você pode começar pela Anne Frank e pelo Mouse, depois pela Hannah, ou Hannah, assim, enfim, faz do jeito que você se sentir confortável, porque, sério, vale a pena a leitura, vale a pena você perder um tempo assim de leitura e ler só sobre esse assunto, porque sério, é um assunto forte, a gente precisa entender o que é pra gente não repetir, né? Tanto que teve uma vez que eu vi um debate, não lembro se foi um debate, uma discussão, que fala, ah, mas pô, aconteceu isso na história, isso é ruim ter, por exemplo, Auschwitz, é ruim ter essas coisas, vamos, por que não destrói tudo e cria outra coisa em cima? Aí eu não lembro quem respondeu, falou que isso é interessante manter, porque a história tende a se repetir, né? Então, tipo, por exemplo, se a gente, vamos supor, não tem apagado tudo isso da história e tem uma geração, vamos supor, daqui 6 gerações minha, e tipo, nessa sexta geração minha, né? Ninguém lembra disso, ninguém sabia que existiu isso e alguém cria isso, entendeu? Então, tipo, por isso que é bom a gente ter esses negócios, entender o que é, saber por que foi feito, né?
e ler esses livros que são assim livros muito inteligentes, né? Livros que faz a gente entender e ver que esse negócio não, que o nazismo não é o caminho, não é a solução, e isso é ruim. Então é bom a gente ler esses livros, né? Então é muito bom tanto para nossa carreira quanto nosso entendimento político também. Falar, ah, pô, mas eu sou esquerda, pô, mas eu sou direita, pô, então é bom a gente entender e ver esses outros lados também da história e também conhecer a história no nosso mundo, não? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, desses resumão que eu fiz com vocês aqui. Não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de postar um comentário sobre o que você achou desse review. Feito isso, até o próximo vídeo.